Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente conversar sobre o jogo de ontem, né? O Vitória venceu a equipe do Ceará por 1-0 no estádio do Barradão e se aproxima daquele primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, que é o Santos. A diferença chegou a ficar de 6 pontos, não é? E agora a diferença é de 3 pontos. É claro que uma rodada só, no caso, se o Santos perder e o Vitória ganhar, o Vitória ainda não sai da zona de rebaixamento pelo número de vitórias. O Vitória ganhou muito pouco dentro desse Campeonato Brasileiro, mas é claro que é muito importante vencer e se aproximar, porque você a cada jogo vai chegando mais perto de sair desse desconforto, né? Dessa zona ruim, primeiro que leva ao rebaixamento, segundo que dificulta o trabalho, a pressão aumenta e é tudo ruim. E o Vitória ontem conseguiu ganhar o jogo do Ceará por 1-0, um clássico nordestino, dentro do Barradão, com apoio do seu torcedor. Claro que 16 mil pessoas estiveram lá, mais ou menos, mas são os corajosos, né? São os apaixonados realmente pelo Vitória, porque talvez em outro time, na situação que o Vitória se encontra, sem ter um bom elenco, sem ganhar jogos no campeonato, talvez os torcedores não fossem lá. Mas 16 mil é um bom público para um jogo à noite no estádio do Barradão, ainda com chuva, mas o torcedor foi lá prestigiar. Sobre o jogo, primeira escalação do técnico, algumas contestações sobre três zagueiros, com o argumento de que com 3 zagueiros, treinador covarde, que o time fica defensivo. Não é. Torcedor, me perdoe, mas às vezes você entra com 3 zagueiros para fortalecer seu setor defensivo, quando você vai pegar um time com a qualidade muito boa, quando o time adversário joga com 3 atacantes, joga com 3 meias de qualidade, você joga com 3 zagueiros realmente na parte defensiva. Na maioria das vezes você entra com 3 zagueiros para colocar ofensividade no seu time. A depender do que o adversário lhe traga, acho interessante entrar com 3 zagueiros, porque na hora de defender, você defende com 3, né? Na hora de atacar, você ataca com muito mais, porque quando você tem 4 zagueiros, 2 laterais e 2 zagueiros, às vezes esses caras ficam presos. Aí você ataca com 6. Quando você tem 3 zagueiros, você ataca com 7. A depender, é claro, das circunstâncias, volto a dizer, do que o jogo vai oferecer. Então ontem, é claro que os laterais do Vitória não apareceram como a gente esperava. Se você está jogando com 3 zagueiros, Cáceres tem que jogar, Ramon tem que jogar. No lado do Ramon, ele teve o seu corredor bloqueado, porque Ayrton caía por ali, não rendia nada. O Ronald caiu algumas vezes por ali também, mas quando o Ronald caía, não encontrava um parceiro, o Ayrton não aparecia, né? Ficava muito preso à marcação do Ceará, muito atrás dos jogadores do Ceará. Aliás, o Ayrton ontem se escondeu muito do jogo, né? Ele que tinha essa responsabilidade de levar a bola do meio de campo para frente, porque vejam, se o Vitória está jogando com 3 zagueiros, você tem Baralhas e Ronald, um pouco mais à frente é o Ayrton que tinha que levar essa bola para o Eric e também para o Kaiser. Esses 2 jogadores de frente ficaram praticamente isolados dentro de campo. O Vitória começou melhor do que o time do Ceará. Os primeiros 20 minutos, o Ceará praticamente não foi no ataque, até sair um gol do Vitória. No escanteio pelo lado esquerdo, Ronald faz a cobrança, a bola raspa na cabeça, não sei se do Camutanga ou do zagueiro Alter, e sobra para o Zé Marcos, bastante criticado no outro jogo, que errou mesmo, foi lá, terminou fazendo o gol do Vitória, fez 1-0. A partir dali, o Vitória começou a dar espaço ao Ceará. O Ceará começou a ocupar o campo do Vitória, que não tinha ocupado até os 20 minutos. E aí, é claro, sem levar grandes perigos para a meta do Lucas Arcanjo, mas o Ceará jogou mais no campo do Vitória, começou a gostar da partida. Veio o intervalo, a partir daí não aconteceu muita coisa, o Vitória praticamente não atacou mais, ficou tocando a bola de um lado para o outro, como eu já falei, os laterais não apareciam, o Cáceres muito tímido pelo lado direito, o Eric estava num jogo totalmente apagado, né? O Eric, que a gente espera que faça aquelas jogadas pelo lado direito, que corte pelo lado esquerdo, que ele sabe fazer, que é bater de perna esquerda, não apareceu para fazer um 2 com o Kaiser. Kaiser ficou muito isolado no meio dos zagueiros da equipe do Ceará. O Ayrton, foi incrível ontem o Ayrton, quando o Ronald, que teve boa movimentação de um lado e do outro, que procurava ele do lado para tocar, ele estava muito distante, quando ele pegava na bola ele errava o passe.
Então foi um primeiro tempo muito ruim do Vitória. Aí veio o segundo tempo, vejam que o Ceará veio contra a postura, e a gente sabe que o Léo Condé é um cara estudioso, ele enxerga o jogo, né? Ele é bom disso, o técnico Léo Condé, técnico do Ceará, e ele viu o que é que ele podia fazer para o segundo tempo. Ele já faz modificações, já até Juvina para o segundo tempo, para dar uma mexida ali no meio de campo e ataque, para que essa bola pudesse chegar melhor no Lourenço e também lá no Galeano e no Pedro Raul. Então ele coloca um time mais ofensivo, com mais qualidade no campo do Vitória, e o Vitória teve sérias dificuldades, tanto é que o Léo Condé fez logo as modificações aos 9 minutos do segundo tempo. Léo Condé não, desculpe, o técnico do Vitória, o Jair Ventura, faz as modificações, ele coloca Mateuzinho e PP, né? Tira o Ronald e tira também o Aiton, foram as aliás não, ele tirou Eric para colocar Osvaldo e tira o Aiton para colocar Mateuzinho. Eu já voltaria com o Mateuzinho no intervalo, apesar de que o Mateuzinho não tem entrado bem. Mateuzinho esse ano faz uma temporada muito ruim. Mateuzinho não é aquele jogador que no ano passado, junto com o Alejandro, né, fez o Vitória jogar futebol. Então o Mateuzinho não tem entrado como a gente espera, que o jogador de movimentação, que arraste o time, que tire o time da defesa para o ataque, que faça aquelas jogadas verticais, que encoste lá no centroavante, que chute bola no gol. Ontem, mais uma vez, o Mateuzinho não entrou como todo mundo esperava, e aí o Ceará cresceu, e cresceu muito para cima do Vitória, e foi a partir do meio do segundo tempo até o final, um sufoco para cima rubro-negro. O Lucas Arcanjo fez umas 3 ou 4 defesas maravilhosas, a bola esteve na área do Vitória praticamente o tempo inteiro. Haja vista o último lance do jogo, uma bola, uma falta que todo mundo esperava que o jogador chutasse direto, ele cruza para a área, e aí o jogador que entrou no segundo tempo, Bobadilha, o Zanocelo, cabeceou, ele e o goleiro Lucas Arcanjo, sozinho, cabeceou por cima do gol, ali poderia decretar o empate da equipe do Ceará. Então assim, não foi um bom jogo do Vitória, mas valeu por ter ganho os 3 pontos. É claro que depois do jogo, é interessante a gente dizer assim, o importante é que venceu, não jogou bem, mas venceu. Então para esse jogo que passou, não tem problema. O problema é o próximo jogo, é isso que o torcedor tem que entender. Eu quero jogar mal e ganhar um jogo. Não, para você ganhar um jogo, você tem que jogar bem. Às vezes você vai jogar mal e vai ganhar. Não é normal, gente, você jogar mal e ganhar um jogo. Então o Vitória vai enfrentar o Vasco da Gama, que não é um time excepcional, não é um grande time, mas tem jogado bem, mas que nos últimos jogos tem feito o seu papel, principalmente o dever de casa, e o Vitória vai ter que ter um comportamento diferente do que teve ontem. Na minha opinião, o Vitória jogou melhor contra o Grêmio, mesmo tendo perdido por 3-1, do que ontem. O Vitória contra o Grêmio, apesar dos gols de erros infantis individuais, o Vitória não era para ter perdido para o Grêmio de 3-1. Ali o resultado normal seria um empate em 1-1, mas aí aconteceram os erros individuais, né, do Cáceres, do Zé Marcos, do Camutanga, e o Vitória tomou aqueles gols. No jogo de ontem, não. O jogo de ontem foi mais incompetência do Ceará, que poderia ter feito os gols ali, do que virtude do Vitória. Então, o que o técnico Jair Ventura tem que fazer é ajustar esse time hoje e amanhã, para que lá contra o Vasco o Vitória possa ser mais seguro, ser mais forte na marcação, porque teve todo espaço no segundo tempo o Ceará para jogar, e o Vitória precisa jogar melhor para trazer o resultado positivo. E digo sempre que o Vitória tem que jogar 100%, senão não ganha o jogo, a não ser se der uma sorte na partida. E lá contra o Vasco vai ter que jogar 100%, o técnico vai ter que arrumar, não vai ter Ramon, aí vai ter que colocar o Maicon Jesus, ele já falou, o técnico que vai colocar Maicon Jesus na lateral esquerda, não tem o Renzo, mas é reserva, né? O titular é o Kaiser, e o técnico vai ter que arrumar direitinho hoje e amanhã. Disse que não tem tempo para treinamento e tal, mas vai ter que arrumar um jeito de consertar os erros que aconteceram ontem, corrigir para o jogo contra o Vasco. Tá bom, minha gente? Grande abraço a todos, que Deus abençoe. Se inscreve no canal, deixa o like, eu te agradeço muito. Grande abraço.